ao teu encontro, porque Ele já está aqui nesse lugar. Pede que Ele venha sobre a tua vida com esse poder, com esse amor. Pede que Ele venha até você aqui essa noite. Se achega ao Pai. Não somente com palavras, mas com o teu coração. Com o teu coração verdadeiro rendido aos pés do Senhor. Se achega a Ele aqui nesse momento. Pede que Ele venha sobre a tua vida. Entrega a Ele todas as tuas preocupações. Deixa que tudo aquilo que te distrai se vá nesse momento e foca somente na presença de Deus sobre esse lugar. Senhor, nós pedimos, Pai, a Tua presença. Nós pedimos o Teu Espírito Santo nesse lugar. Nós não queremos sair daqui igual entramos. Nós queremos sair daqui cheios da Tua presença. Queremos sair desse lugar, ó Pai, com o nosso coração cheio, transbordante, Senhor, com uma fome, uma sede de buscar mais o Teu Espírito, de buscar mais a Tua presença, Senhor. Não há outro lugar melhor em que nós possamos estar ao não ser na Tua casa. Não há nada que nos satisfaça mais ao não ser estar diante de Ti, estar diante do Teu altar, buscando essa presença, buscando sentir um pouco mais, ó Deus, de quem Tu és. É o que nós desejamos, Pai, é o que o nosso Espírito clama. Nós clamamos por Ti, nós clamamos por mais de Ti aqui nesse lugar. Nós pedimos, ó Deus, a Tua presença sobre esse lugar. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha sobre as nossas vidas, Pai. Tudo que nós mais queremos é estar, Senhor, juntos a Ti. Fecha os Teus olhos nesse momento e adora ao Pai com o teu coração. Me achego a Ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Se pra carregar Tua glória eu preciso estar coberto com sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho, se há um preço a ser pago pra ter a Tua glória, só uma coisa me satisfaz. Neste lugar onde os anjos escondem o rosto de Ti, neste lugar eu preciso, eu quero estar, pois só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. A Tua glória, Tua glória, Deus, a Tua glória, Deus, só uma coisa me satisfaz. Eu me achego a Ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Se pra carregar Tua glória eu preciso estar coberto com sangue dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho, se há um preço a ser pago pra ter a Tua glória, só uma coisa me satisfaz. Neste lugar onde os anjos escondem o rosto de Ti,
neste lugar eu preciso, eu quero estar, pois só uma coisa me satisfaz, só uma coisa me satisfaz. A tua glória, Deus, a tua glória, Deus, a tua glória, Deus, só uma coisa me satisfaz. E eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, ó Deus. Eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, ó Deus. Eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, ó Deus. O que eu preciso, o que eu desejo, o que eu preciso, a tua glória, a tua glória. O que eu desejo e o que eu procuro e o que eu preciso, a tua glória, a tua glória. O que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória, a tua glória, Deus, a tua glória, Deus, a tua glória, Deus, só uma coisa me satisfaz. E eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, ó Deus. Eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, ó Deus. Aleluia, Jesus. Tu és aquele, Senhor, que só o Senhor satisfaz a nossa alma. Só o Senhor pode satisfazer aquilo que o nosso coração tanto anseia, tanto deseja. Às vezes aquele vazio que há dentro de nós, que nada nesse mundo pode suprir. Nada nesse mundo pode. E só o Senhor é que pode suprir as nossas necessidades do nosso coração. Nós buscamos tantas coisas nesse mundo, mas muitas vezes esquecemos de buscar aquilo que é o mais principal, que é a presença do nosso Deus. Porque a presença dEle é que nos sustenta todos os dias. É a presença dEle que nos fortalece. É a presença do Senhor que nos dá força todos os dias para lutar, para perseverar, para continuar lutando com paciência. É a presença desse Deus. É a presença dEle. Que o seu coração seja cheio nessa noite dessa presença, nesse lugar. Que o seu coração nessa noite seja cheio dessa presença. Que você possa sair daqui cheio dessa presença. Que o seu coração possa ansiar por essa presença todos os dias da sua vida. Que o seu coração saia daqui com fome e sede dessa presença. Em nome de Jesus. Que a cada amanhecer,
Ao abrir os olhos, o primeiro alimento seja a presença do Senhor. Que a cada amanhecer o nosso primeiro buscar seja a presença do Senhor. Porque só essa presença vai nos fortalecer para o dia de lutas, para guerrear as nossas lutas diárias. Só o Senhor pode nos fortalecer, nos dar ânimo, força, coragem. Só o Senhor pode abençoar a nossa casa. Só o Senhor pode abençoar o nosso casamento. Só o Senhor pode nos ajudar a lidar com os nossos filhos. Só o Senhor pode converter o coração dos nossos familiares. Só o Senhor pode nos abençoar financeiramente. Só o Senhor pode trazer cura sobre as nossas vidas. É só essa presença, é só Ele que pode todas as coisas. E a palavra do Senhor diz que sem Ele nada podemos fazer. Sem a presença dEle nada somos e nada podemos fazer. Seja cheio dessa presença nessa noite. Seja cheio, igreja, dessa presença. Seja cheio, que o seu coração anseie, que o seu coração tenha fome e sede dessa presença em nome de Jesus. Não somente nas horas difíceis, não somente na hora que você necessita, mas principalmente nos momentos bons, que você busque a Ele para glorificar e para agradecer por essa presença tão preciosa. Carregar a tua glória, por onde eu passar, manifestar a tua glória, ó Deus. Eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória, por onde eu passar, manifestar a tua glória, ó Deus. Nessa noite, essa palavra em nome de Jesus. Seja cheio nessa noite em nome de Jesus. Aleluia! Glorifique o nome dEle e aplauda, porque Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Pode sentar no seu lugar. Seja bem-vindo a esse culto no sábado, né? Glória a Deus. Devido à movimentação que vamos ter amanhã e na frente da igreja, nosso culto foi antecipado para hoje, mas glória a Deus. Não importa o dia nem a hora, todo minuto o Senhor é digno de receber a nossa adoração. É dia e hora de cultuar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos chamar as crianças. Aleluia. Quero convidar a igreja a estender as mãos aqui para as nossas crianças. Amém? Pai querido, na tua palavra está escrito: orai sem cessar. Senhor, que nós, Senhor Deus, desde pequeninos, sejamos instrumentos nas tuas mãos para estarmos orando ao Senhor e manifestando a tua glória. Faz assim, Senhor, em cada família aqui representada, em nome de Jesus. E a igreja diga: amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes? Amém. Meu povo, você tem vergonha da sua voz? Quem tem vergonha da voz? Às vezes a gente grita tanto em casa, quando perde a paciência com alguém. Quando chega na igreja, não dá um glória a Deus. Fica só eu gritando dentro da igreja, gente. Bora gritar nessa igreja. Em nome de Jesus. Quero ouvir um amém? Meu Deus, né? Um aleluiazinho. Eu vou chamar a Liliana mais vezes aqui para dar uma aula de amém, glória a Deus e aleluia. Eu sinto falta dos irmãos dar um aleluia, né? Não é aqueles irmãos que também atrapalham o culto. Às vezes a gente está dizendo assim: o diabo é seu inimigo, glória a Deus. Não faz isso, né? Aquele glória a Deus soltado de qualquer jeito. Mas às vezes a gente está dizendo assim: Deus é teu refúgio, tua fortaleza. Só
uma pessoa aí. Deus é teu refúgio e tua fortaleza. Glória a Deus. E aí você tem que fazer isso em casa. Teu vizinho tem que se incomodar. O diabo também. Com quanto você tem dado glória a Deus. Na alegria ou na dor. Amém, irmãos? Glória a Deus por esse culto no sábado, né? Por livre e espontânea pressão. Mas tudo é para a glória de Deus. Amém? Então vamos lá. 1 João 1,9. 1 João 1,9. Eu quero continuar o que eu tenho pregado esses dias, do que Deus tem revelado através de Jesus Cristo no Novo Testamento. O Novo Testamento é exatamente aquilo que acrescenta ao Velho Testamento as virtudes ao qual nós devemos seguir. Eu ouvi um teólogo muito conhecido falando algo que eu achei bem interessante. Tudo aquilo do Velho Testamento que o Novo Testamento confirma, você deve seguir. Amém? Então vamos lá. 1 João, capítulo 1, versículo 9, vai dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos dele mentiroso e a sua palavra não está em nós. Vamos orar. Pai, essa noite eu peço ao teu Espírito Santo que mais uma vez testifique no nosso coração e traga sobre nós esse espírito de revelação, para que aquilo que é revelado através da tua palavra, dos teus ensinamentos, seja compreendido e seja absorvido pelo teu povo. E já agradecemos porque o teu Espírito é o único que é capaz de fazer isso. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu tenho explicado esses dias, e aqui eu quero fazer uma rápida síntese, né? Sobre o que Deus tem revelado através de Jesus Cristo no Novo Testamento. No Velho Testamento a gente achava, né, nós seres humanos achávamos que os nossos inimigos eram pessoas. No Novo Testamento Jesus explica claramente que o nosso inimigo não é carne nem sangue, mas são principados e potestades nas regiões celestiais. Ele mostra claramente que o diabo é o nosso inimigo. Ele também explica a pessoa do Espírito Santo, ele explica a pessoa de Deus como Pai, e ele também se revela como Filho unigênito. E isso a gente aprendeu. Todas essas coisas, gente, é de uma grandeza tão grande mesmo, que se nós pudéssemos meditar o quanto todo o povo do Velho Testamento não entendia isso, não compreendia, e procuraram, esperaram a vida inteira que Deus se revelasse, que Deus derramasse o seu Espírito como derrama hoje. E muitas vezes nós passamos ou deixamos passar despercebidos essas coisas que são reveladas para esse tempo. E muitas vezes é porque nós não vemos o real valor. Porque aquilo que vem de graça, nós temos o costume de não valorizar. Tudo que é de graça parece que foi fácil para mim, para você, e a gente acaba não valorizando. Mas eu quero te dizer que a tua salvação não foi de graça. Ele pagou um alto preço, e preço de sangue por você. E se você entender isso,
você vai entender outra revelação muito forte que Deus traz no Novo Testamento, na pessoa de Jesus Cristo. Só há salvação em Jesus. Só há salvação em Jesus. Você imagina se Jó soubesse disso? Se Daniel soubesse, quer dizer que eu estou lutando aqui, Abraão, sabe? Estou lutando de todo jeito aqui, não vou ser salvo? Não. Enquanto o Cordeiro de Deus não se manifestar, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, isso será possível, que se salve o homem. Então você imagina que quando Jesus se revela como salvação, todos eles puderam glorificar o nome do Senhor, porque ali era revelado que a salvação do homem agora sim seria possível. Mas o que eu quero falar essa noite é sobre uma revelação bem mais profunda. Jesus nos ensinou no Novo Testamento que nós deveríamos ser bons. E não somente um bom comportamento, mas deveríamos ser bons. E ele é confrontado ali com o jovem rico, né? Você conhece a história, que quando chega e chama ele de bom mestre, claro que se achando bom também, porque ele mesmo diz, eu sigo todos os mandamentos. Mas Jesus disse para dentro do ser dele, tem um que você não segue, você ama o dinheiro. Em outras palavras foi isso, quando Jesus pediu somente aquele homem, não pediu a mim, não pediu a você, que vendesse tudo e seguisse ele. Por quê? Pergunte comigo a você mesmo agora, por que Jesus pediu àquele homem que ele vendesse tudo que tinha e seguisse Jesus? Porque o que Jesus revela no Novo Testamento é que nós deveríamos ser bons, não somente de boas atitudes, mas nós deveríamos realmente ser simpatizantes, acolhedores do bem. Nós deveremos querer ser pessoas de paz, amáveis. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Vocês vão entender lá na frente. Quando Jesus revela isso, ele está ali revelando um comportamento que traria obras maiores. Você imagina o que é essa palavra, obras maiores, do que ressuscitar mortos, do que fazer aleijados andar, obras maiores do que multiplicação de pães e peixes. Se vocês fizerem isso, vocês vão fazer obras maiores. E ele também nos advertiu claramente sobre os ensinamentos dos fariseus, dos saduceus. E ele trouxe algo assim muito bom para meditar. Ele disse que um fariseu, um saduceu, ele ensinava da forma certa, e ele chega a dizer assim, ó, façam o que eles mandam vocês fazerem, mas não façam o que eles fazem, porque eles mandam fazer uma coisa e fazem outra. E ele ainda trouxe algo muito mais tremendo. Ele disse assim, quando eles criam um discípulo, eles fazem desse discípulo uma pessoa mais digna do fogo do inferno do que eles mesmos. Quem aqui conhece um pouco da história dos fariseus? Eles eram muito rígidos, gente. Eles eram pessoas que levavam muito a sério a lei. Mas quando era para ter aquilo que Jesus esperava, eles não tinham. Então, como olhar os nossos erros? Medite comigo, preste atenção nessa palavra. Como olhar os nossos erros e não condená-los? Se eles realmente existem. Se eles são reais. Jesus nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos. E isso significa que nós devemos entender uma coisa. Amar o próximo não é estender o dedo, mas é estender a mão. Amar o próximo, querido,
não é simplesmente ser uma forca, mas é ser uma luz. Não é odiar o pecador, é odiar o pecado. Bom, e aqui eu quero retratar rapidamente, tá, gente, para chegar até onde eu quero chegar. Eu quero relembrar a história de Madalena. O pecado de Madalena era real, como não condená-la? Eles não trouxeram qualquer coisa, eles trouxeram a lei de Moisés. Essa mulher foi pega em adultério, ponto. Todos concordam? Ok. Essa mulher, ela deve ser apedrejada, segundo a lei de Moisés. Todos concordam? Ok. Jesus não argumentou usando a palavra. Escuta isso. Jesus não argumentou usando a palavra. Jesus argumentou usando a vida íntima de cada um e a atitude do coração. Jesus disse: aquele que não tiver pecados, esse pode atirar a primeira pedra. E aí você conhece a história de que eles foram embora, começando pelos mais velhos. Quanto mais tempo de vida, mais tempo para pecar. Então, os que tinham mais pecado eram os que tinham vivido mais, pois somos pecadores. Mas a lei existia. Eles não inventaram a lei para matar Madalena. O pecado dela era real. Ele existia. Então, como deixar uma pecadora como ela impune? Como deixar aquela mulher, como fazer com que ela se salvasse daquela situação? Jesus fez com que eles olhassem para a sua situação. Porque eles já estavam ali com pedras nas mãos, mas Jesus fez com que eles vissem quem eles eram. Em outras palavras, Jesus disse: vocês não são melhores que ela. Mas nós estamos falando aqui da lei. Quantas e quantas outras pessoas foram mortas no Velho Testamento? A gente vai chegar lá. Mas o olhar deles não foi um olhar de misericórdia, foi um olhar de culpa. Eles não apedrejaram Madalena por culpa. Agora Jesus, qual foi o olhar de Jesus? Pense comigo. Pergunte a você, qual foi o olhar de Jesus? Afinal, Jesus era santo. A proposta que Jesus fez não servia para ele. Aquele que não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. Então ele poderia atirar. Então logo não servia para ele o que ele falou. Então qual foi o olhar de Jesus para Madalena? Jesus olhou com misericórdia. Fala comigo, misericórdia. E esse deve ser o nosso olhar. Esse deve ser o exemplo a ser seguido para nós como igreja de Cristo. Um olhar de misericórdia. Mas muitas vezes nós estamos com o quê? Com a Bíblia na mão, procurando acusações para os nossos pecados, para os pecadores. O fariseu, olha quem era o fariseu. Eu quero que você entre aqui dentro da sua mente. Não sei se você é como eu, mas eu crio flashbacks aqui dentro. Um fariseu procurava acusar pecados. Ele procurava brecha, ele procurava respaldo na lei para condenar um pecador. Agora você imagina comigo um homem que pegava a Bíblia ou a Torá na mão e saía no meio da cidade procurando a quem pudesse condenar. Foi esse tipo de atitude
que Jesus disse: tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Tenham cuidado porque eles são sepulcro caiado. Eles são bonitos por fora, mas eles fedem a mortos por dentro. Você sabia que Paulo foi um fariseu? O grande apóstolo Paulo, quando ele era Saulo de Tarso, ele matava cristãos, ele procurava a igreja, ele caçava a igreja, ele foi testemunho da morte de Estevão, com uma Bíblia na mão. Ele era pior do que Satanás. Até o dia que Jesus tirou ele de si, deixou ele cego para ele poder ver, e ele se soltou daquele fermento. Bom, eles andavam com a lei de Moisés, não era com qualquer coisa. Era a lei de Moisés procurando pecadores, procurando um castigo. Você pensa que é fraco? Vamos ver lá, Deuteronômio 21. Agora eu quero que você imagine que se a gente pregasse isso aqui hoje, para você que é mãe, para você que é pai. Você chega para mim e você vai dizer assim: pastor, meu filho não está me obedecendo. O que eu faço com aquele menino? É mesmo, pai? É. Então bora aqui abrir Deuteronômio 21. Vamos ver o que a gente faz com ele. Versículo 18 ao 21, bora lá. A Bíblia não mente. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e à voz da sua mãe, e castigando eles, mesmo assim castigando, eles não lhe derem ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciões da igreja, né? Os anciões da sua cidade, e à porta do seu lugar, e dirão aos anciões da cidade: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, e é comilão, e é beberrão. Então todos os homens da cidade, da sua cidade, vão o apedrejar com pedras até que ele morra. E tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel ouça e tema. Já pensou um conselho desse usando a Bíblia? É muito fácil. Você chama o pessoal, o mais velho da cidade, eles pegam uma pedra e mandam matar esse menino danado. Você é livre disso. Ainda vai colocar medo nos outros. Consegue imaginar isso? Eles acreditavam nisso e eles criavam os filhos assim e criavam discípulos assim para fazer as mesmas coisas, e faziam dessas pessoas tão cruéis quanto eles e tão dignas do fogo do inferno, ou mais dignas do fogo do inferno quanto eles. Porque aquilo que você acusa é exatamente aquilo que te condena. Mas eu não tenho pecados, pastor. Então atire a primeira pedra. Nós começamos essa palavra lendo e afirmando que se há alguém no meio de nós que afirma não ter pecado, faz de Deus mentiroso. Então por que eles faziam isso? Por que Moisés permitiu leis tão duras? Jesus afirma, quando vai explicar sobre o casamento, ele disse no início não era assim. Foi feito assim por causa da dureza do vosso coração. Por que o jovem rico teve aquele mandamento? De vender tudo o que ele tinha? Afinal ele obedecia toda a lei. Então por que ser tão duro? Porque Deus não quer o teu dinheiro. Deus quer o seu coração. Por quê? Por que os fariseus agiam desse jeito? Vamos entender, Mateus 12, 34, abra aí.
Mateus 12, 34. Eu vou pegar do 33, tá bom? Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto é mau? Porque pelo fruto conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas, se vocês são maus? Pois do que há em abundância no coração de vocês, é disso que a boca de vocês fala. O homem bom tira coisas boas do seu tesouro, ou o homem bom tira coisas boas do seu coração, do seu bom coração. E o homem mau, ele só pode falar coisa ruim. Não, mas eu falo coisa ruim, eu desejo mal para os outros, eu solto praga em todo mundo, mas o meu tem um bom coração? Não, você não tem um bom coração. Você não tem. Se você deseja o mal a todo mundo, você precisa se converter, e você vai entender lá na frente. Vamos chegar lá. Mas o que a igreja de Cristo busca, afinal? Andar com a Bíblia na mão, procurando qual é o pecado do irmão. É o cabelo, é a roupa, é quando o irmão está desanimado, é quando ele não vem para a igreja, é porque ele não dá um glória a Deus alto, ou não grita alto, tão quanto eu. Você pode estar caladinho aí no seu canto e eu gritando glória a Deus e está mais mal do que você. Porque tudo é um comportamento. Mas não vão deixar de dar glória a Deus por causa disso, hein? Porque Ele é digno, amém? Aleluia. Mas essa é a verdade. Você pode estar aí com a barbinha feita e o outro com a barba para fazer, mas o coração do outro está mais limpo do que o seu. O que a igreja de Cristo busca é a graça, é a misericórdia para salvar o pecador. Não é só para se salvar. Porque muitas vezes a gente quer que Deus nos salve, como se fôssemos dignos. E aquele pecador lá não. Lembra da história dos dois em oração no altar? Um pedia perdão pelos pecados, o outro dizia: eu não sou como esse publicano pecador. Eu dou meu dízimo, eu oro, eu faço jejum. A igreja de Cristo, ela busca graça e misericórdia para salvar o pecador do seu caos, dos seus males, dos seus traumas, dos seus maiores pesadelos. Nós temos que andar com a Bíblia na mão, não é acusando os defeitos, mas é pregando a oportunidade. Você vai entender. Tiago 4, 17. É porque a carta de Tiago é tão boa que eu acho que eu coloquei todinha essa carta. Eu começo a ler, eu não consigo tirar nada da carta de Tiago. Não tem como tirar, quer ver? De onde vêm as pelejas entre vós? Quer dizer, de onde vêm as briguinhas, as contendas no meio de vocês? Porventura não vem disso? A saber dos vossos deleites, que os vossos membros guerreiam? Vocês cobiçam e nada têm. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar coisa alguma. Combateis e guerreeis e nada tendes, porque não pedis. Isso aqui está dizendo, você não crê. E quando crê, pede e não recebe. Sabe por quê? Porque pede mal, pede as coisas erradas. Para gastar com os deleites do vosso coração.
Aí ele diz assim, ó, adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, que em vão fala a Escritura, o Espírito que habita em nós tem ciúmes. Antes da maior graça, porquanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graças aos humildes. Aí ele dá a dica: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vocês também. Limpem as mãos, pecadores. Todos nós somos, gente, somos pecadores. E você de ânimo dobre, sabe o que é ânimo duplo? É o bipolar, um dia está de um jeito, um dia está do outro. Querido, estando bem ou estando mal, não é a questão de estar bem, estar mal, porque não é você que escolhe isso. Amém, amém? Eu não vou dizer que hoje eu estou planejando, peraí, hoje eu estou tão bem. E olha que antigamente tinha gente que pensava assim, hein? Rapaz, eu estou rindo tanto hoje, vai acontecer alguma coisa comigo. Eu só posso ter raiva mais tarde, porque eu já estou rindo demais, é bem alguma coisa ruim que vai acontecer comigo. Está repreendido em nome de Jesus. Deus me chamou para glorificar o nome dele sempre. É na alegria ou na dor, irmão. Então não é a questão de você ter um ânimo dobre, porque amanhã você vai estar mal. Não, é você deixar isso controlar você. Você só vem quando está bem. Você só faz quando está bem. Quando está mal não consegue fazer. Então ele diz assim, ó, você de ânimo duplo, tem hora que você vem, tem hora que você não vem. Você tem que mudar isso. Purifique o quê? O coração. Porque não importa como você está fora, eu quero saber como é que você está dentro. Sabe o que você faz? Olha para as tuas mãos pecadoras, sente a sua miséria e lamente, que o vosso riso vire pranto e o vosso gozo em tristeza. Ele não está dizendo para você ficar triste, não. Ele está dizendo que quando você olhar a sua condição, você não precisa andar com a Bíblia na mão falando da condição de ninguém, porque a sua, tem certeza que você sabe que é pior. Porque a do outro você não conhece 100%. Agora eu e você conhecemos. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Então quando você olhar para você, tenha misericórdia do outro. Tenha misericórdia do outro. Vocês estão com pedra para apedrejar Madalena? Imagina aí, Jesus sabendo quem era cada um daqueles que estavam ali. Se ele fosse atirar pedra, tinha que ser uma metralhadora de pedra. Imagina aí. Derrubava logo dos mais velhos. E eu vou chegar em Madalena, já acabar das balas. Não era todo mundo pecador? Então, se quem não tem pecado pode atirar a primeira pedra, pode atirar as outras também, que era tudinho pecador. Alguém está entendendo? Então senti a vossa miséria, versículo 9. Lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem é você para falar mal de Madalena? Quem é você para pegar pedras, para apedrejar fulano? Quem fala mal de um irmão e o julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador dela, mas se torna juiz. E juiz só existe Deus. Que bom só existe Deus, santo só tem Deus, só quem poderia tirar pedras era Deus. Versículo 12, só há um legislador, um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, para que julgue o outro? Agora vós dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos dinheiro. Como é?
quem é você? Diga antes que não sabeis o que vai acontecer amanhã, porque o que é a vossa vida, a não ser um vapor que parece um pouco de tempo e depois vai embora. Me lembrei daquela música, como o vento passageiro. Os músicos aí, toda palavra vem logo uma música na cabeça. 15. Em lugar do que deveis dizer, diga assim: se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso ou aquilo. Fale comigo: se Deus quiser, eu farei. Mas agora vos gloriais de vossas presunções, toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabei fazer o bem e não faz, faz o quê? Aquele que pode fazer o bem e não faz, pecado? Pecado? Então, quando você sabe que poderia ajudar um irmão e não faz, é pecado. Então existe pecado passivo, pecado da passividade. Eu podia perdoar fulano. Poxa, fulano veio me contar um pecado, ele veio pedir ajuda, já foi difícil para ele confessar tal ato. Ou eu peguei ele no ato, mas em vez de me encher de graça, me encher de misericórdia, eu vou condená-lo. Eu sou o primeiro a que pega pedra nas mãos. Eu já vivi isso no meio de igreja, mas nunca preguei isso dentro de igreja. Já vivi irmão caçando irmão dentro de igreja, que eu fui para o fundo desse quintal e eu chorei. Não era aqui não, isso é muitos anos atrás. E eu chorei, eu dizia: Deus, não foi isso que eu ensinei a eles. E não julgou que poderia ter destruído a família do irmão, destruído a reputação do irmão. Ah, porque fulano exigiu, que o diabo exige a alma dele, a minha não. A minha não. Porque a minha já tem dono, a minha é de Cristo. Amém, irmãos? Amém? Se é emprego, pode levar esse emprego. Não vou condenar o meu irmão, porque não nasci para isso. Mas é justo, ele pecou. Madalena tinha adulterado. E ninguém foi digno de atirar a pedra. Por que eu seria? Aquele, pois, que sabe que poderia ajudar e não ajuda, está cometendo pecado. Aquele, pois, que sabe que poderia perdoar, mas não perdoa, está cometendo pecado. Aquele, pois, que poderia se envolver para ajudar o irmão na hora da dor e não se envolve, está cometendo pecado. Aquele, pois, que poderia ficar calado e não fica, está cometendo pecado. Pastor, o que o senhor está pregando? O senhor sabe que a palavra fala sobre arrependimento. Deixa eu te explicar uma coisa: você não pode se arrepender pelos outros. Jesus não podia se arrepender pelos pecados de Madalena. E nenhum daqueles homens também poderia se arrepender pelos pecados delas. Mas existe algo muito tremendo no Novo Testamento, explicado pela pessoa de Jesus Cristo. E a palavra é essa: arrependimento. A palavra fala arrependimento. Sabe como era na lei de Moisés? Você fazia e era morto. Você cometia e era morto. Se existia duas testemunhas contra você dizendo: fulana adulterou, fulana fez isso, fulana roubou o pai, fulana fez isso com a mãe, fulana fez isso, desobedeceu essa lei ou aquela outra lei, era pedras em você. Não tinha esse negócio: ai, me arrependo, eu me arrependo, por favor não façam isso comigo. Morte para ele.
Somente a morte traria o temor e o respeito no meio do povo. E isso foi durante muito tempo. Agora hoje, eu e você cometemos pecados quantas vezes? E a palavra que é derramada sobre a nossa vida é misericórdia. Alguém pode dizer aleluia? Agora deixa eu te dizer uma coisa. A palavra arrependimento, ela não é uma má notícia. Às vezes nós estamos vendo uma geração que está pregando aí fora e falando aos quatro ventos, e eu entendo e até concordo com algumas vertentes, de que não se prega mais arrependimento nos púlpitos da igreja. Só se prega sobre prosperidade, dinheiro. Pregar uma palavra que te anime, que tu saia, sei lá, mais emocionalmente daqui saudável, ou mais encorajado a abrir seu negócio, ou viver melhor financeiramente. Isso interessa a nós como homens. Mas não posso conjugar a palavra arrependimento como se fosse uma má notícia. A palavra arrependimento, ela é a salvação. Ela é a nossa parte na salvação. Eu me arrependo e Deus pode me salvar. Então quando João veio, ele falava sobre o quê? Vivam a lei, obedeçam a lei. Ele falava sobre arrependimento. E quando os fariseus chegaram olhando para eles e vieram para ser batizados por João, João disse assim: o machado está posto no pé das árvores, e elas serão cortadas e atiradas no fogo. Raça de víboras, vocês não querem um arrependimento, vocês querem mais um costume. Arrependimento é uma boa notícia, irmão. Jesus pregava arrependimento, pois o arrependimento era o perdão e não a condenação. Fala comigo, o perdão. Não, fala forte, o perdão e não a condenação. Sem o arrependimento de Madalena, Jesus não teria a perdoado. Mulher, aonde estão os teus acusadores? Não estão mais aqui. Ninguém te condena, não. Aquele que conhece o coração diz: nem eu te condeno. Vai e faz o quê? E não pecas mais. Vai e não pecas mais. O arrependimento, ele nos oferece o perdão, a graça, a misericórdia, a salvação, que muitas vezes lá em outrora a lei só era vista como condenação. Jesus veio explicar a lei, e você tem ideia do que era a lei de Moisés? A lei de Moisés, ela incluía 613 mandamentos contidos na Torá. Torá são os 5 livros de Moisés. 613 mandamentos. Você tem ideia do que é isso? 365 mandamentos eram negativos. Mandamentos de proibição. Você fez, você era apedrejado. Não estou dizendo que todos eram em pedra, mas tinha muitos que o fim era pedrada. A mensagem de hoje, que é a mensagem de João Batista, é a mensagem que é chegado o reino dos céus. Posso ouvir aleluia? É chegado o reino dos céus, e a chave é: arrependei-vos. Arrependei-vos. João disse: raça de víbora, procurem frutos de arrependimento. A mensagem que Jesus pregava: arrependimento. A mensagem dos discípulos: arrependimento. A nossa mensagem, a nossa boa mensagem é arrependimento. E a Bíblia fala de boas notícias. E hoje alguém pode sair da cadeia
sendo um assassino e se transformar em um grande homem de Deus. Aqui nessa cidade, eu não vou dizer nome, mas tem um pastor que ele saiu da cadeia, assassino, e hoje é um grande homem de Deus há anos, servindo ao Senhor. Ah, mas ele era um assassino. Se Deus o perdoou, quem sou eu e você para condená-lo? Jesus nos chama para dar as boas notícias. Ei, pecador. Ei, Madalena. Ei, ladrão, drogado, assassino, prostituta, adúltero, mentiroso, avarento. Ei, arrependei-vos. Crê no Senhor Jesus. E uma nova chance é dada a você. E você vai poder ser salvo. Você entende? Você entende o que é isso? Para uma pessoa que quer realmente mudar de vida, que quer realmente uma segunda chance, que quer realmente esquecer o passado desgraçado. Arrependimento, o verdadeiro arrependimento, traz a salvação de Cristo. Diga aleluia. Sabe, irmãos, todos precisam saber dessas boas notícias. Todos precisam saber disso. A gente não precisa andar com a Bíblia na mão acusando pecados. Nós precisamos andar com a Bíblia na mão falando de arrependimento e deixando que cada um preste contas a Deus dos seus próprios comportamentos e decisões. A gente precisa andar com a Bíblia na mão, pregando: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus, batendo na tua porta, e você pode ter uma nova oportunidade de vida. É chegado um novo tempo. Agentes de boas notícias, agentes de boas novas. Eu estava esses dias orando ao Senhor e buscando ao Senhor diante das minhas batalhas, as minhas lutas, os meus pensamentos. E o Senhor me falava sobre um tempo de conforto. E o Senhor dizia: seja conforto para os que vivem no meio do caos. Não julgue comportamentos. Isso falou muito forte comigo. E me veio todo o livro de Salmos. E eu queria ler com você o Salmo 46. O Salmo 46 veio na minha mente. E Jesus me dizia assim: quando você vê um irmão, uma irmã vivendo no meio do seu caos, sabe o que é caos? Seus problemas, suas dúvidas, seus desânimos, depressões, ansiedades. Ah, querido, esse mês nós estamos falando sobre o suicídio, né? Se eu não me engano é Setembro Amarelo. Você sabe como é o relato da maioria das pessoas que se suicidam? Pessoas que convivem com aquela pessoa, a maioria, não estou dizendo todas, mas a maioria, as pessoas que conviveram com elas, dizem assim: mas ele estava tão bem ontem, mas ela estava rindo ontem, mas ele estava ontem tão feliz, e por que ele ficou desse jeito? Porque muitas vezes a gente está sorrindo, mas está escondendo um problema. Muitas vezes nós estamos bagunçando, brincando, para disfarçar às vezes lutas interiores. E o Senhor falava comigo assim, sobre dar boas notícias. Salmo 46, lê comigo. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude
Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. Diga aleluia. Não, mais forte. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que sou Deus, e serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Você não entendeu? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não. O Senhor dos exércitos está conosco. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. A quem temerei? Se o Senhor me salvou, quem pode me condenar? Se Ele que não negou seu próprio filho, por amor a mim, me negaria as outras coisas. Isso é a maior grandeza pregada em cima dessa terra. Não é quanto dinheiro você possa ganhar. Não é seu casamento, o quanto pode prosperar e ser feliz, ou carros. Não é as suas dores, nem as soluções delas. Mas é que o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso refúgio. O Salmo 91. Aquele que está no esconderijo do Altíssimo, já falei sobre isso. A sombra do Onipotente descansará. Mas é aquele que está, aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, aquele que é escolhido porque escolheu. Aleluia. Se Deus te escolheu, quem pode te separar do amor de Cristo? Nem a vida, nem a morte, nem os principados, nem as potestades do inferno, nada, nem ninguém, nem o que aconteceu no seu passado, nem o que acontece no seu presente, nem ou qualquer coisa que possa acontecer no seu futuro, nada e ninguém pode separar você do Senhor Jesus. Essa é a maior dádiva. Eu não preciso de nenhuma outra palavra, porque se me arrependi, já é chegado o reino dos céus. Você pode colocar as mãos no seu coração e dizer isso? Se me arrependi, já é chegado o reino dos céus. Aleluia. Faça suas orações agora. Deixe o Espírito Santo levar você à intimidade espiritual, a revelação inteira dessa palavra que salvou Madalena, que foi a primeira que chegou no sepulcro e pediu ao jardineiro: onde está o meu Salvador, que me salvou de ser prostituta? Onde está o corpo do meu mestre? Para ela não importava se ele estava morto. Ela nunca mais esqueceria aquele homem, porque a vida dela nunca mais seria a mesma. Nunca mais. Eu acredito em cada palavra que ele disse. Ela foi a primeira que se alegrou. Quando ele a chamou pelo nome, só ele chamava Maria. Só ele chamava Maria daquele jeito. Só ele via ela como uma mulher santa, como uma filha e não como uma adúltera. Maria, sou eu, mestre. E ela se alegrou tanto, porque ela disse: o meu Jesus ressuscitou. Ela teve essa ousadia de falar com esse tipo de intimidade: o meu Jesus, o meu Jesus, aquele que acreditou em mim, uma pecadora como eu, que me salvou, não somente de ser apedrejada, mas dessa vida desgraçada que eu vivia. O meu Jesus. Você pode dizer isso agora? Diga, só você sabe de onde Ele te tirou. Só você sabe que tipo de pecador você era, que tipo de gênio você tinha,
Que tipo de desejo te consumia? Mas hoje Ele pregou arrependimento e você largou essas coisas. E hoje você pode dizer: para lá eu não volto nunca mais. Mas é nunca mais. Fulano pergunta assim: ah, mas você ainda está na igreja? Não é questão de estar em igreja, é questão de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu nunca mais vou ser quem eu era. Deus me livre. Só eu sei o que eu sofria. Fale o meu Jesus. Fale com essa intimidade aí, vai. Diga o meu Jesus. Diga o meu Jesus. Isso, ore, 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 ore. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. Do início, mais uma vez. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada, nada, nada encontrarás. aleluia, de bom. mostra o teu desejo. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. Peça. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer em todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, A olhar com os teus olhos, a olhar com os teus olhos, perdoar, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Talvez a força da acusação chegou até você. E por algum motivo você desistiu de alguma fase da sua vida. Ou se casar, ou reconstruir o ministério. E você diz: não, as outras áreas dá para viver, mas nessa área passou o meu tempo, eu não consigo mais. Isso não é Deus falando com você.
Isso é sua carne, seus medos. Ainda há tempo de você casar e ser feliz. Ainda há tempo de você reconstruir seu ministério. Ainda há tempo de você ser, sim, uma pessoa de boa reputação. Porque aquele único e verdadeiro juiz ainda te dá o prazer e a graça do arrependimento. Que você pode viver o reino dos céus hoje, aqui agora. E não precisa de nenhum homem, de nenhuma nomenclatura, de nenhuma autorização humana, para que você possa ser uma nova pessoa, à imagem de Cristo Jesus. A única autorização que você precisa é dele. Então hoje eu quero te desafiar a se arrepender e a olhar isso com boas notícias, com os bons olhos, e dizer: meu Deus, é mais uma oportunidade. Não vou deixar passar essa, não. Eu quero agora agarrar com unhas e dentes essa oportunidade de ser de Jesus, totalmente de Jesus. Queria que agora você que precisa se arrepender, que você possa fazer sua oração junto comigo. Vamos ficar de pé no nosso lugar agora. Se você quiser ficar de joelhos, você pode, fique à vontade. Mas eu queria que você orasse, que você dissesse: meu Deus, Pai de toda misericórdia, assim como Simeão, que ouviu um anjo dizer: Salvador chegou, disse Simeão. E quando ele viu Maria com o menino, ele disse: já posso morrer, porque agora sim há salvação. Quem vê a salvação não teme, meu irmão. Quem vê a salvação não tem medo, porque o amor verdadeiro lança fora todo medo. Então, sem medo agora, entregue sua vida a Jesus. Sem medo agora, diga: Senhor, eu confio em Ti. Esse medo que eu sinto, esse trauma que eu vivo, eu coloco para trás, e eu quero viver uma vida nova. Essa vida que o Senhor me oferece, uma nova pessoa. E aquele que brigava não briga mais, aquele que bebia não bebe mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que se irava com qualquer coisa luta de noite e de dia para não ser mais uma pessoa iracunda, raivosa, ciumenta, nervosa. Com unhas e dentes eu me agarro a esse novo homem. Você pode dizer isso? Com unhas e dentes eu me agarro a esse novo homem, a essa nova mulher, feita à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Uma mãe melhor, uma filha melhor, um pai melhor, um filho melhor, uma esposa melhor, sábia, que edifica a casa, um marido melhor, que ama a esposa como Cristo ama a igreja. Homens e mulheres bíblicos, conhecendo e amando ser bons. Eu sei que não sou bom, mas eu amo ser bom. Eu sei que eu não sou bom, mas eu amo ser como Ele é. E eu sei que um dia Ele vai me dar um corpo glorificado como o dele, que eu não vou sentir as coisas que sinto. E vale a pena toda a cruz que eu carrego hoje. Toda a cruz que eu carrego hoje. Se existe uma cruz para carregar, carrego de cabeça erguida, porque sei que a minha salvação não está em mim, está naquele que me comprou com alto preço, e preço de sangue naquela cruz. Eu não abro mão dele, e eu tenho certeza que ele não vai abrir mão de mim. Diga: Senhor, eu me entrego totalmente a esse novo momento e a essa minha vida. Isso em nome de Jesus. Isso, termine sua oração. Disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer.
tesouro do seu coração, olhe. Olhar com os teus olhos. E perdoe. Perdoar com teu perdão. Seja cheio. Enche-me com teu Espírito. Endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito. Endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Só quem recebeu essa graça, dê um glória a Deus. Dê um aleluia. Dê uma salva de palmas a Jesus, o nosso Salvador. Glória a Deus. Vamos ao devocional. Pode sentar. Deus é maravilhoso, meu irmão. E essa palavra de graça é uma palavra tão transformadora, não é verdade? Glória a Deus. Esse momento maravilhoso também do nosso devocional, e o quanto ele é importante para o nosso dia a dia. Todo domingo, toda quinta-feira nós temos nossos momentos de encontro com a nossa comunidade. Mas criar um momento de encontro na sua casa, no seu dia a dia, isso é fundamental. E o nosso devocional de hoje, no Salmo 120, quando em um momento de devocional, Deus falou profundamente comigo, e eu louvo ao Senhor pela graça e misericórdia dele, de nós buscarmos, né? Porque tem o seu buscar, e Deus falar ao nosso coração. Salmo 120, versículo 1 diz assim: quando estive aflito, pedi ajuda a Deus, o Senhor, e Ele me respondeu. Ó Senhor, livra-me dos mentirosos e dos falsos. Mentirosos, que será que Deus vai fazer com vocês? Como será que Ele vai castigá-los? Ele os castigará com as flechas afiadas e um soldado e com brasas. Viver entre vocês me faz sofrer tanto como que eu morasse em Meseque, ou entre a gente de Quedar. Há muito tempo que estou morando com aqueles que odeiam a paz. Quando falo de paz, eles falam a favor da guerra. E esse salmo, ele falou tremendamente comigo, que reflete o que nós passamos no nosso dia a dia, o nosso convívio social. E nem todo mundo que você dá a paz do Senhor, ou nem todo mundo que convive no seu dia a dia, consegue transmitir a paz do Senhor. E se nós, como igreja, não estivermos cheios dessa paz, como é que a gente consegue ver a paz e como é que a gente pode transmitir essa paz para o próximo? Porque a todo instante o inimigo, ele se levanta contra você. O inimigo, ele quer te desanimar, ele quer tirar a tua paz, ele quer roubar o teu foco. Por isso que o Senhor fala que essa batalha, ela é diária. E você se aprofundar na palavra de Deus e você buscar a presença de Deus diariamente, manter ao máximo possível, entenda, é ao máximo possível, porque terão dias que você se auto-sabotará, terão dias que o cansaço baterá, mas não permita que o diabo vença as batalhas. Eu tenho raiva de mim mesmo quando eu percebo que o diabo está vencendo. Tem essa raiva de você também, porque é uma luta cotidiana, você contra você mesmo. Existe um corpo seu agora que está cansado no dia de sábado, e você está aqui lutando constantemente para que essa palavra venha e você não volte para casa vazio. É normal isso.
mas Deus se alegra e se agrada quando nós buscamos nele a força que nós não temos. Mas o diabo também se agrada quando a gente desiste de buscar essa força. Como o pastor falou aqui nessa palavra de hoje, quando a acusação fala mais alto do que a salvação. Não deixe que o diabo te acuse ao ponto de apagar da sua história, da sua vida, o que Deus fez por você naquela cruz. E foi isso que ele falou comigo através desse versículo. Em nome de Jesus, glória a Deus. Vamos à palavra do dízimo. Oi. Boa noite, gente. A paz do Senhor. Vocês estão bem? Queria trazer essa mensagem. A gente vai estar falando sobre os dízimos e as ofertas, amém? Eu queria trazer uma visão diferente sobre isso. E a gente sabe que nesses tempos de finança tão complicado que nós temos vivido, ser fiel é algo necessário, amém? Amém? Diga, ser fiel não é difícil, é necessário, amém? E queridos, a gente, durante esses últimos tempos, a gente tem enfrentado, sempre tem essa questão financeira nos nossos meses, né? Alguns com um pouco mais de folga ali nas finanças e outros mais apertados, mas nós passamos por isso, amém? O Senhor tem provido sobre nós. E eu queria dizer para você, de uma forma bem importante, que dízimo e oferta não tem que ser visto como uma perda, tá? Às vezes nós ficamos colocando o dízimo e oferta em cálculo. Ricardo, isto é errado. Querido, nós não podemos ver essa boa parte que vem de nós como um cálculo. O dízimo e oferta não é algo que está sendo tirado de você. Você entende? Quando nós passamos a ver o dízimo dessa forma, nós temos um erro muito grave. E muitas das vezes não por querer, a gente se adaptou que quando o dinheiro sai do nosso bolso, nós vemos isso como um problema. Ricardo, e não é um problema isso? Aí é que tá. O dízimo e oferta, ele não pode ser visto como algo que sai. Ele tem que ser visto como algo que entra. Você entende? Por que, Ricardo? Vamos colocar o dízimo ali como a provisão. Não estranho, eu não vou abrir nenhuma passagem bíblica hoje, tá? Mas vou trazer algumas referências para vocês. Eu vou colocar o dízimo aqui como a provisão e a oferta como a multiplicação. Sempre o dízimo ele vai estar simbolizando diretamente a provisão de Deus sobre as nossas vidas. Tudo aquilo que foi acrescentado em nós damos o quê? 10% ao Senhor, 10% ao reino. E eu quero colocar agora, pegando o seu papel de provedor na sua casa, nós damos muito nosso suor para nós prover o pão de cada dia. Damos ou não damos? Damos. E pense num negócio suado. Você que tem filho, você luta todos os dias, você acorda cedo, você vai trabalhar, às vezes indisposto, mas você vai para não faltar nada para dentro da sua casa. E nós provemos de todo o nosso coração e com alegria, porque nós queremos ver a nossa casa bem, com um bom sustento. Agora eu queria te trazer a lembrança que você não tem só uma casa, olha só, que você também faz parte de uma outra família, que nós também temos que sustentar essa família, que nós também temos que sustentar a nossa casa. E novamente, o dízimo ele não é perda.
Eu quero trazer a referência aqui que nós já conhecemos muito bem. A primeira é lá em Mateus 6:21, onde fala, né, que a gente, são as passagens mais conhecidas, que aonde estiver o nosso tesouro, ali está o quê? O nosso coração. Outra passagem muito famosa que nós vemos o Senhor nos convidando a fazer prova dele, que está em Malaquias. Olha só, vocês esquecem do Malaquias 3:10. E a outra menção que eu quero trazer, ela é em Coríntios 9:7, segunda carta, que fala: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, mas com alegria. E querido, para mim finalizar, a gente vimos sim, né, que o dízimo, ele é o ato de fé e a oferta é o ato de amor. Eu queria convidar você essa noite, você que quer dizimar, levanta as tuas mãos, gente, nem que as meninas vão estar entregando os envelopes. Você que quer ofertar, Ricardo, eu não tenho ofertado durante esses últimos meses ou até anos que eu não dou uma oferta na casa do Senhor. Outro ponto muito importante, nós focamos muito no dízimo e ele é de extrema importância e algo extremo que nós temos que fazer perante o reino, ele é necessário, amém? Mas a oferta, isso tem que ser uma ação que você tem que exercer ou passar a exercer. E nós temos esquecido a oferta. Você não faz parte de uma igreja, só para me encerrar, não quero me estender, mas você faz parte de uma igreja que não coloca campanhas ali para você fazer, ofertando para o Senhor vai te prover tal coisa na sua vida. Você não participa de uma igreja assim. E nós nos acostumamos a não ofertar. Mas eu quero trazer o teu coração essa noite a ser um coração de alguém que oferta também na casa do Senhor, amém? Amém? Vocês estão bem, gente? Vocês estão aqui? Eu queria trazer isso sobre o seu coração, que a oferta também faça parte do seu mês além do dízimo. Não estou falando de quantia. A oferta, ela sempre simbolizou a multiplicação. Quando o profeta chega na casa da viúva e o filhinho dela que só tinha a botija de azeite e um pouquinho de farinha, ela oferta aquilo na vida do profeta. O que acontece na casa dela? Multiplicação. Quando a criança chega para Jesus e ele oferece lá 5 pães e 2 peixinhos, o que acontece na vida dele e na vida dos outros que estão ao seu redor? Multiplicação. Então não os esqueçam da oferta sobre a tua casa e sobre esta casa. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos louvar o nome desse Deus tão bom e fiel e entregar agora as nossas finanças. Você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, levanta ela, amém? Levanta o seu envelope. Você que dizimou pelo QR Code, pelo Pix, também levante suas mãos. Ricardo, não tem um tostão furado, levante suas mãos, a gente vai orar. Tudo que sou a ti, tudo que eu tiver, cante isso. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair, e basta um olhar no seu rosto, eu fui perdoada logo que te vi, e todos os meus tesouros, Deus, eu vou derramar diante de ti. Pode vir deixar o seu dízimo e a sua oferta Eu entregando diante do Senhor. quebro meu vaso, Pode trazer o seu envelope, amém? eu quebro meu vaso com o coração aos grato. seus pés. Nós entregamos diante de ti, Jesus. A
orar diante do Senhor. Jesus, a gente entrega essa noite diante de Ti os nossos dízimos e as nossas ofertas, a nossa fidelidade diante do Senhor. Jesus, nós cremos na Tua provisão e nós não dizimamos pensando na provisão, mas porque o Senhor já fez a provisão acontecer em nossas vidas. Jesus, nós entregamos diante de Ti as nossas finanças agora, os nossos trabalhos. Jesus, tudo aquilo que tem sido fonte de renda em nossas vidas, nós entregamos diante do Senhor. O Senhor não deixará faltar na nossa casa, o Senhor não deixará faltar na nossa família. E o Senhor também não deixará faltar nesta casa. Jesus, nós cremos que o Senhor possa abençoar pessoas nesse lugar, que a gente possa exercer a oferta aqui nesta casa, para que a gente possa prover sobre esse lugar e prover sobre a vida dos nossos irmãos também. Jesus, nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas diante do Senhor. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. Quantos são felizes? Saí daqui abençoado essa noite. Queridos, amanhã nós não teremos nosso culto, que você viu que foi hoje, né? Por conta do 7 de setembro, né? Só vai marchar até tarde também, e também por conta daqui na frente está aí toda a organização, vocês já viram. Ok? Mas tire aquele dia para a família, para você adorar a Deus. Não esqueça que amanhã é dia de você descansar com a sua família, e que a família também é um culto a Deus. Amém? A gente aprendeu isso aqui e amanhã é dia de exercer. Levanta a tua mão. Pai, nós te agradecemos que o Senhor tem nos dado esse privilégio de ser tua igreja. E o Senhor é bom, e obrigado pela sua salvação imerecida, foi dada a nós. E meu Deus, o Senhor é tremendo, sobrenatural. Vamos terminar com uma canção. Eu sei que eu tenho que dar a bênção final, mas eu queria cantar essa canção. Eu não sei se esse relato é verdadeiro, mas quando eu estava fazendo essa palavra, eu me lembrei dessa canção. E o que foi passado para mim, né, é que essa canção foi feita com uma atitude de uma prostituta. Ela chega até o altar do Senhor em uma igreja evangélica, e ela se ajoelha no altar e ela começa a cantar esse hino. E esse hino é conhecido hoje em todo mundo. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar, cante. E apesar dessa glória que tens, tu se importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Pai, muito obrigado por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eu te abençoo no amor do Pai, da graça do Filho e da doce consolação do Divino Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Glória a Deus, dá um aleluia, dá um glória a Deus. Abraça aí o teu irmão.